Olá, Heloísa, bom dia para vocês que nos assistem aqui no nosso quadro de Receitas Nelore. Eu sou o chefe Rafael Maimone e hoje eu vou apresentar para vocês a carne de músculo do Nelore. Tá? A gente vai fazer uma receita bem tranquila, simples de preparar e vamos desmistificar um pouquinho de preparos com a carne e com a cocção dessa carne. A carne de músculo, o que é o importante da carne do músculo? A gente tem uma cocção um pouco mais lenta. Tem gente que gosta muito de usar a panela de pressão. Tem gente que não usa a panela de pressão. Qual que é a diferença da panela de pressão ou não? Panela de pressão, ela vai deixar a carne mais macia rapidamente. Ela quebra bem as fibras e deixa a carne bem macia. Fora da da panela de pressão, o que acontece? A gente vai preparar ela com um fogo um pouco mais lento e aí dentro dessa cocção um pouco mais longa, a gente vai estar liberando uma coisa chamada colágeno. Então, quando a gente começa e utiliza a cocção um pouco mais longa, o tempo de fogo um pouco mais longo, a gente tem um colágeno do meio da carne para liberar. Então, quanto mais tempo a gente deixa ela no fogo, mais esse colágeno vai liberando durante a cocção do prato, tá? Então a gente vai optar pela cocção longa para a liberação desse colágeno. Ele vai dar duas coisas pra gente: sabor e vai dar consistência no nosso molho, tá? Para acompanhar a nossa carne, aliás, para cozinhar a nossa carne junto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos preparar um molho de tomate. Rapidinho, você vai ver que é simples pra caramba. E aí a gente utiliza esse molho de tomate e põe ele junto e dando ponto junto da carne. Vamos começar. De preferência, a gente pode colocar a carne para marinar um pouquinho mais tempo no vinho. A gente pega um pouco de vinho tinto seco, coloca na carne com sal, põe um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho e deixa ela marinando, tá? Pode deixar ela em torno de 2 horas, 2 horas e meia marinando nesse vinho tinto. Depois a gente vai direto para a panela. Aqui, nosso vinho tinto e a nossa carne, tá? A gente vai colocar o vinho tinto até cobrir a carne, tá? Depois a gente trabalha a redução desse vinho e aí a gente vem com o sal. E aí a gente põe tudo para cozinhar junto com a nossa carne. Então agora a gente vai para a cocção. Tá? O que a gente faz? Esquenta a panela bem e aí a gente coloca o azeite. E aí eu vou pegar o músculo e tirar nesse primeiro momento, tirar da nossa marinada. Deixar o vinho aqui e aí colocar só o músculo para dar uma apurada nele e uma fritadinha nele primeiro. Depois a gente coloca esse vinho e depois reduz esse vinho. E aí a gente vai dando ponto nele até chegar na cocção. Durante esse ponto, a gente coloca o nosso molho de tomate, que ele pode ser feito de duas formas. Ou mantém ele rústico, só bate bem ele no liquidificador e coloca tudo aqui, ou
peneira ele para tirar qualquer possível fibra ou pedaços que tenham dentro dele. Eu gosto muito de deixar ele rústico. Então ele vai fazer toda a cocção dele junto com o músculo. Então ele vai preparar, cozinhar e aí vai já absorvendo junto nessa cocção do molho de tomate, dando ponto nele e liberando colágeno na nossa finalização aqui. Nossa panela já está quente, então a gente vem com o nosso azeite. Uma porção generosa para cobrir o fundo da panela, tá? E aí a gente vai colocando o músculo Nelore nesse primeiro momento, sem a nossa marinada. Agora a gente deixa a mágica acontecer, que é o tempo de preparo do nosso prato. Ele vai reduzir esse primeiro momento, a carne libera os sucos que tem dentro dela, o líquido que tem dentro dela, e aí ela vai misturando com um pouco de marinada que a gente tem aqui no nosso preparo, e aí ele vai ao mesmo tempo liberando e cozinhando o nosso músculo aqui dentro. E a partir desse momento já começa a liberação de colágeno aqui dentro, tá? Então agora o processo é tempo. Olha aí, pessoal, a nossa segunda redução já foi feita. Olha a cor dessa carne, que sensacional. O vinho tinto dá essa característica no preparo. Então agora a gente coloca o nosso molho de tomate. E aí a gente vai para a finalização do prato, deixando o molho de tomate cozinhando e lembrando que, caso precise, a gente vai colocando um pouquinho de água durante o processo. Secou muito, coloca um pouquinho de água. Secou muito, põe um pouquinho de água até o tempo da carne ficar macia. A carne ficou macia, o prato está pronto. E para acompanhar nossa carne, nós vamos fazer o espaguete, tá? Questão de preparo de massa. O passo a passo importante é que tenha bastante água para você cozinhar a massa, tá? E deixar ela sempre um pouquinho firme, que a gente chama de al dente na gastronomia. Na hora em que a água estiver bem fervendo mesmo, aí a gente adiciona um pouco de sal para dar um realce no sabor da massa, e aí a gente coloca o macarrão para cozinhar aqui nessa água abundante, tá? E lembrando sempre que a água tem que estar fervendo para a gente colocar a massa dentro dela para cozinhar. É isso aí, pessoal. Temos o nosso prato pronto. A simplicidade do nosso prato leva a marca da carne do boi Nelore. E aí, Heloísa, gostou do nosso prato? Quero ver você preparar em casa, hein? Pessoal, um abraço. Até a próxima receita.